Bom dia, professores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao módulo 2 da formação COPEF. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho, né, sobre a BNCC, competências, estrutura e estudo da proposta curricular para a educação física com foco nas crianças bem pequenas. Então vamos lá? Então, a base, ela se estrutura muito nas competências. Agora, o que seriam essas competências, né? Segundo pesquisa, documentos curriculares de 16 unidades da federação foram analisados, sendo que 10 deles explicitam uma visão de ensino por competências, recorrendo aos termos competência e habilidade, para falar sobre competência, ou alguns termos equivalentes, como capacidade, expectativa de aprendizagem, ou o que os alunos eles devem aprender, ok? O foco nesse desenvolvimento de competências, que a base tanto fala no documento aprovado pelo Conselho de Educação, ele tem orientado a maioria dos estados e municípios brasileiros e diferentes países também na construção de seus currículos. Então, o ensino por meio do desenvolvimento de competência, ele tem orientado aí vários países já, então ninguém está inventando a roda, né? Já é algo que foi testado e algo que tem algum resultado. Alguns países, por exemplo, que já tem esse modelo, como nós temos Austrália, Portugal, França, Polônia, Estados Unidos, Chile, entre outros, tá? A própria BNCC ela menciona aí essas fontes. Um CEO da LinkedIn também ele fala algo muito interessante na matéria da revista Época Negócios. Ele diz o seguinte: habilidades, não diplomas, definem hoje os melhores talentos. Então ele diz assim que mais importante até do que a pessoa ter um diploma, uma certificação, para o mercado de trabalho, o que realmente faz a diferença é a habilidade da pessoa, ou seja, as competências. É o que ela sabe fazer, né, e como ela faz aquilo. Muitas pessoas hoje não conseguem relacionar-se, não conseguem conversar, não conseguem ter um diálogo, não conseguem ouvir o outro, né? Então não conseguem trabalhar de forma eficaz, mesmo tendo excelentes diplomas, aí, excelentes certificados. Então a base ela vem justamente para trabalhar nisso, para que nossos alunos eles sejam realmente aptos ao exercício da verdadeira cidadania, sejam alunos críticos, que saibam realmente dialogar, que saibam compreender, colaborar, criar, desenvolver conhecimento de forma autoral e autônoma também. Então, isso é muito importante. Então ficou aí esse pensamento aí do CEO da LinkedIn, né, que habilidades e não diplomas definem hoje os melhores talentos. E a maioria das demissões que acontecem hoje não é por falta de algum título que a pessoa possui, mas é por falta de habilidades e competências para relacionar-se, para fazer alguma tarefa no trabalho. Então a base aí vem justamente falando dessas competências, porque são realmente necessárias para a nossa vida, tá? Como diz alguns autores, o currículo a escola ela não deve preparar o aluno para a vida, a escola ela deve ser a própria vida, ok? Então, na BNCC, como competência, ela é definida como mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então é isso, em resumo, né, como a BNCC ela vai definir a palavra competência aqui, tá? Mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, ok? Vamos lá. Ao longo da educação básica também, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC elas devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais. Então a BNCC ela coloca em seu documento 10 competências gerais que abrangem todas as etapas da educação básica, tá ok? Educação infantil, ensino fundamental e médio. As competências gerais da BNCC, elas interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as 3 etapas da educação básica, como já disse anteriormente, tá? E articulam-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, beleza? E só vamos verificar aqui algumas competências. Vocês vão encontrar essas competências na página 9 e 10 da BNCC,
Tá? Quem não quiser entrar no site do MEC, por exemplo, para acessar a BNCC, nós temos disponíveis já no site do COPEF, tá? Lá no cantinho dos especialistas em educação, tá? É só abrir o arquivo lá, vocês vão poder visualizar a BNCC e estudar e ler essas 10 competências aí, tá ok? Só como exemplo, olha a competência 1 aqui, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para atender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A competência 2, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base no conhecimento das diferentes áreas. Ao observar essa competência número 2 aqui, parece que tem uma mistura aqui, né, de Rubem Alves com Pedro Demo, né? Rubem Alves quando fala nessa curiosidade intelectual, né? Pedro Demo quando ele fala na investigação, na pesquisa. Pedro Demo também ele fala muito sobre a construção de conhecimento com autoria e autonomia. Então eu percebo assim uma série de influências aí dos autores aí nessas competências, que são as competências gerais, né? Todas as áreas elas têm que ter um olhar, né, para essas competências gerais. Eu não coloco as 10 aqui, mas agora podem acessar lá no site do COPEF ou na base de vocês, muitos acho que já imprimiram a base, e observem essas 10 competências gerais aí, começa na página 9 e termina na página 10, beleza? Então agora nós vamos falar um pouquinho de estrutura. Como que está estruturada essa BNCC? Né? Então, na educação infantil, nós temos as competências gerais, bem abaixo aqui, né? Então, as competências gerais também, né, estão dentro da educação infantil, essas 10 competências. Tá? Depois das competências gerais, nós vamos ter os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Tá? Esses direitos são 6, tá? Que é o conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, tá ok? Então, na primeira etapa da educação básica, de acordo com os eixos estruturantes aí da educação infantil, tá? Nós temos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. Então, isso aqui é direito das crianças, ok? E depois dos direitos, nós vamos aí ter os campos de experiência, que a grosso modo, eu poderia dizer que esses campos de experiência seriam o que hoje nós entendemos como as disciplinas dentro da educação infantil, né? Então, não são eixos, como dizem os DCNEs, né? E também não são áreas de conhecimento, mas eles são campos de experiência, são oportunidades e experiências para as crianças. Então, esses campos de experiências, eles se dividem em 5, tá? Direitos de aprendizagem são 6, campos de experiência 5. Então, nós temos aqui o eu, o outro e nós, tá? Que é o primeiro. Esse campo de experiência ele se relaciona muito com a identidade e autonomia da criança, né? Depois nós vamos ter corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Esses 4 outros campos de experiência aqui, eles já estão mais relacionados ao conhecimento de mundo, ok? Beleza? Identidade, autonomia e conhecimento de mundo. E em cada campo de experiência desse, né, são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, né, organizados em 3 grupos, né, por faixa etária, ok? Então nós vamos observar aqui, ó, dentro de cada campo de experiência, nós vamos ter os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para crianças de 0 anos a 1 ano e 6 meses, né, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E nós vamos ter também objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para crianças de 4 anos a crianças de 5 anos e 11 meses. A base, ela define aqui as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses como bebês, tá? E essas crianças aqui que estão no meio, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, são definidas como crianças bem pequenas. Por isso que o título lá da formação, você viu lá que eu estudo desse currículo para crianças bem pequenas. Que mais ou menos hoje relaciona-se com o nosso maternal 2 e 3. Tá? E
4 anos a 5 anos e 11 meses são as crianças consideradas pequenas pela base, que hoje nós podemos entender aí que é nosso pré-1 e pré-2. Beleza? Então, educação infantil, nós temos as competências gerais, nós temos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são 6, nós temos os campos de experiência, que são 5, tá? E nós temos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, para cada campo de experiência, dividido em 3 faixas etárias. Beleza? Para o ensino fundamental, nós vamos ter também as competências gerais da base, tá? Que são aquelas 10, e logo abaixo nós temos aí na estruturação da base as áreas do conhecimento. O que são essas áreas do conhecimento? Elas são 5. Elas são divididas em linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Tá ok? Agora, olha que interessante. Vocês já têm as competências gerais da base, certo? Mas vocês também vão ter na base as competências específicas de área. Então, dentro da área de linguagens, nós vamos ter as competências específicas dela. Então, além da área de linguagem, nós vamos ter as competências gerais também. Tá ok? E aí, depois das áreas do conhecimento, subdividindo em cada área do conhecimento, nós vamos ter o que nós chamamos hoje de disciplinas, e que a base ela contempla e chama de componentes curriculares. Então, depois, dentro da linguagem, nós temos os componentes curriculares que fazem parte da linguagem. Dentro da matemática também, e assim por diante. Mais para frente, na próxima slide, vocês vão ver aí quais são esses componentes curriculares. Então, por exemplo, a educação física, só adiantando, ela é um componente curricular pela base. Ela não é uma área de conhecimento, ok? E dentro desses componentes curriculares, nós vamos ter outras competências específicas do componente. Então, reparem aí quantos documentos de competências específicas temos para o ensino fundamental. 3. Temos as competências gerais, as competências específicas de área do conhecimento e as competências específicas do componente curricular. Tá ok? E essas competências específicas já são divididas entre anos iniciais e anos finais. Tá ok? Dentro dela, nós vamos ter as habilidades, os objetos de conhecimento e as unidades temáticas. Então vamos lá, só para a gente perceber bem aí o componente curricular. Aqui, ensino fundamental, áreas do conhecimento. É aquelas 5 que vocês já conhecem, tá? Agora, abaixo aqui, nós temos os componentes de cada área. Dentro da área do conhecimento da linguagem, nós temos 4 componentes curriculares, que é a língua portuguesa, a arte, educação física e língua inglesa. Tá ok? Então, nós temos esses 4. Então, educação física, ela é um componente curricular que está dentro da área do conhecimento da linguagem. Tá ok? Na matemática, já é o próprio nome. A matemática é a área do conhecimento e a matemática é o componente curricular também. Ciências da natureza, o componente curricular de ciências da natureza é a disciplina de ciências. Dentro de ciências humanas, nós vamos ter 2 aqui, geografia e história. E ensino religioso também é o próprio nome. Ok? Então, só para explicitar melhor aqui, o componente curricular de educação física está inserido dentro da área do conhecimento linguagens. Ok? Então, é de fundamental importância aí que tenhamos de forma muito clara, né, a forma da estruturação da base para entender o nosso papel. E realmente o objetivo de todos os componentes curriculares que são, além de se articular entre as áreas do conhecimento, atender às demandas previstas nas competências gerais, tá? E também dos objetivos, nas habilidades. Então, tudo que foi feito, por exemplo, no componente da educação física, onde vocês vão ver lá as habilidades necessárias, né, os objetos de conhecimento, as unidades temáticas, elas foram elaboradas para atender às competências, tanto competências do componente, como competências das áreas de conhecimento e como as competências gerais. Belezinha? Agora, o que nós vamos fazer? Baseado em toda essa estruturação da base, o ano passado nós fizemos um estudo, até gostaria de mencionar aqui o nome do professor Murilo, que teve uma grande participação aí nesse estudo, que nós fizemos um estudo de proposta para o maternal 2 e 3. Já não é a proposta, tá? Mas é um estudo. Então, nós gostaríamos de dar uma olhada nesse estudo. Deixa eu entrar ali. Então, esse aqui é o estudo. Vocês conseguem ver
esse documento também no site do COPEF, lá no campo reformulação da proposta curricular. Tem o arquivo lá em Word, tá? Então vocês vão poder ver tranquilamente. Deixa eu tentar aumentar ele aqui. Opa, aumentei demais. Aqui, melhorou um pouquinho. Então, o que nós fizemos aqui nesse estudo? Educação física para maternal 2 e 3. Para crianças bem pequenas, como a base diz, que é crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Tá ok? A educação física, assim como qualquer outra disciplina, ela articula por todos os campos de experiência. Então, ela não vai trabalhar só no campo corpo, gesto e movimento. Ela vai trabalhar em todos. Tá? E assim como a arte, inglês, o pedagogo, todas as áreas elas vão trabalhar em todos os campos de experiência, todos em busca do mesmo objetivo. Não é nada fragmentado, tá bom? Mas cada um usando aquelas competências que tem para executar da melhor maneira possível os objetivos. Então, o que nós criamos aqui? Um modelo de currículo, um desenho, né? E dentro do campo de experiência, por exemplo, o eu, o outro e nós, ó, nós temos os objetivos, nós tiramos esses objetivos da base, adaptamos algumas coisas também, algumas coisas que não tinham nós acrescentamos, né? Conhecimentos privilegiados, que seriam os conteúdos, tá? E encaminhamentos metodológicos, tá? Que encaminhamentos metodológicos seriam mais ou menos sugestões de como vocês poderiam atingir esses objetivos dentro da aula de vocês. Não quer dizer que é uma lei, que vocês têm que seguir esse encaminhamento metodológico, mas são sugestões para facilitar o trabalho. Por exemplo, aqui, ó, dentro do objetivo, demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Olha só nosso encaminhamento metodológico. Nós colocamos incentivar atividades em que as crianças possam fazer torcida para seus colegas, motivando-os enquanto tentam executar alguns tipos de movimentos ou percurso. Olha só que interessante, né? Aquela brincadeira onde as crianças estão sentadas e uma tenta fazer um circuito e todo mundo está torcendo por ele, gritando o nome dele, né? Por exemplo, Gabriel, 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 né? Ela já é uma ferramenta para tentar atender esse objetivo aqui, que é a criança demonstrar uma imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar as dificuldades e desafios. Quem não se sente bem de alguém torcendo por você, gritando o seu nome. Então, são coisas simples, né, que fazem vocês, através de qualquer atividade, atingir os objetivos previstos na base. Tá ok? Então, vocês vamos olhar mais um pouquinho aqui. Nós falamos sobre o eu, o outro e nós. Tem aqui a proposta. Indo mais abaixo, vocês vão encontrar o segundo campo de experiência, que é o corpo, gestos e movimentos. E a mesma coisa, tem os objetivos, conhecimentos privilegiados e os encaminhamentos metodológicos. Beleza? E depois, vocês percebam que não é separada por bimestres também, tá? Ela tem os 5 campos de experiência. Dentro dos campos de experiência tem os objetivos, os conhecimentos privilegiados, né, e os encaminhamentos metodológicos. E o objetivo é trabalhar isso durante o ano. E o professor trabalha da maneira como for aí os encaminhamentos, os direcionamentos dentro da unidade, dentro do CI. Aqui é o campo 3, traços, sons, cores e formas, a mesma coisa. Tá? Campo 4. Vamos para o campo 4 aqui. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Isso facilitou muito mais a interpretação diária nossa, porque antes da aprovação da base, esse campo ele era chamado de oralidade escrita. Então ele ajudou muito aí essa mudança, pelo menos para a nossa área. Beleza? Vamos lá. Vamos passar depois para outro campo aqui de experiência. E assim por diante, nós chegamos no final. Chegamos no final já. Faltou espaço, tempo, acho que eu pulei aqui. Mas na proposta vocês vão ver os 5 campos de experiência e ter a oportunidade aí de trabalhar entre eles. Então, qual seria aí a proposta de atividade para vocês na formação? É o seguinte, nós queremos que vocês estudem essa proposta, esse estudo que nós fizemos no ano passado e escolham 3 competências gerais da base. Então, vocês vão escolham aleatoriamente, como vocês quiserem, 3 competências gerais, que está lá na página 9 e 10 da Base Nacional, que vocês encontram no site COPEF. E dentro dessas 3 competências, vocês vão ter que falar
onde vocês perceberam que contempla, dentro da proposta aqui que nós estudamos, dessa que vocês estão vendo agora, onde contempla essas 3 competências e onde vocês percebem que talvez não contemplam, ok? Então vocês vão ver lá a competência 2, vocês vão falar assim, eu percebo que no campo de experiência corpo, gesto e movimento, está contemplando a competência 2 porque está falando sobre isso, isso e isso. Né? Eu percebo que a competência 10 não contempla em nenhum lugar nessa proposta. Então, por que não contempla? Vocês vão poder falar sobre isso. Tá? Então, é atividade bem simples. Verificar 3 competências gerais e tentar relacionar essas competências com essa proposta que vocês estão vendo agora aí. Beleza? E além de tudo isso, dar as sugestões sobre esse estudo. O que vocês achar, que vocês iriam pensar se hoje, né, tivéssemos esse tipo de currículo para a educação física dentro do CI? Vocês iam gostar desse tipo de currículo? Não iriam gostar? O que vocês gostaram e por quê? O que não gostaram e por quê? Tá ok? Então é isso aí que nós esperamos de vocês para a atividade, tá bom? 3 competências gerais e digam para mim onde aqui essas competências elas contemplam e por quê, e onde você acha que não contempla e por quê, e fora as sugestões. Beleza? Então, agradecemos aí a compreensão, agradecemos vocês terem ouvido a gente aí. Muito obrigado, agradeço aí a todos os professores que estudaram essa proposta conosco. O professor Murilo até ele deu o início desses encaminhamentos aqui do Proposta Maternal 2 e 3. E queremos contar com vocês, com essa participação para que nós possamos continuar os estudos. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. E é isso aí. Até mais, galera. COPEF 2018, módulo 2. Valeu, tchau!